Olá, Isaac aqui de novo e hoje eu quero falar de uma coisa que eu percebi esses dias. Bem, eu tenho certos hábitos há um bom tempo, só que eu sempre paro para pensar sobre como as coisas funcionam de fato e eu tava refletindo esses dias do porquê que meus hábitos se formaram, sabe? E fazer uma coisa todo santo dia é uma questão de motivação, sim, só que eu tive a sacada de que para você ser mais motivado, você precisa ser menos motivado. Ou melhor dizendo, você precisa de menos motivação para fazer as coisas. Ou melhor dizendo, né? Deixa eu falar logo de uma vez. Na verdade, o que a gente precisa é. Esqueci o que eu ia falar, que apareceu uma notificação na câmera. A gente precisa organizar a nossa vida para que a gente precise de menos motivação para fazer alguma coisa. Eu vou dar o exemplo clássico da garrafinha de água. Eu fico o dia inteiro aqui na frente do PC e minha garrafinha está sempre aqui do lado. Mas cara, se você parar para pensar, se a garrafinha não estivesse aqui, você ia precisar, no caso eu, ia precisar de muito mais motivação de sair da minha cadeira aqui confortável, abrir a porta do meu quarto, ir até a cozinha, procurar um copo, abrir a geladeira, encher o copo d'água e tipo assim, tudo isso são tarefas triviais. Só que, independente se é uma tarefa trivial ou não, tudo isso gasta energia. E para cada coisa que você pensa em fazer, o seu cérebro ele automaticamente calcula quanta energia ele vai gastar naquilo, até porque ele precisa poupar energia, poupar esforço, porque foi assim que ele se desenvolveu. Ah, Enfim, outra coisa que o pessoal fala bastante é de automatizar. E, cara, é basicamente isso. Quando você diminui a quantidade de motivação que você precisa para executar uma ação, ela flui muito naturalmente, porque aí fica muito mais fácil de fazer o que precisa ser feito. Então, sei lá, se você quer ler todos os dias, se você deixar o seu. Eu tô com o Kindle aqui do lado, no caso. Se você deixar o seu Kindle guardado na gaveta, dificilmente você vai lembrar, porque você vai ter que se esforçar mais para lembrar. Você vai gastar mais energia lembrando que você tem um Kindle, vai gastar outra energia para abrir a gaveta, outra energia para puxar o Kindle lá de dentro, outra energia para fechar aquela gaveta. E, cara, todos esses detalhezinhos ali, cara, seu cérebro calcula aquilo e assim, ele não é um, um cara muito, como eu posso dizer, gastão, digamos assim. A real é que o nosso cérebro ele é bem pão duro com energia. E é por isso que a gente se sente preguiçoso. É só o nosso cérebro economizando energia. Então, eu acho que é sobre isso. A gente precisa ter menos motivação. Se a gente precisa de muita motivação para fazer alguma coisa, a tendência é que a gente não faça. Ou então a gente faça no primeiro dia ou na primeira semana e depois acabou. Também outro exemplo clássico é o da academia. Se você pega uma academia, sei lá, a melhor academia da cidade fica a 4 quilômetros da sua casa, aí você tem que pegar seu carro e ir até lá, pegar 20 minutos de trânsito. Cara, na primeira semana você vai estar super motivado para ir lá. Só que aí, na segunda semana, seu cérebro vai começar a calcular, né? O esforço, o gasto que é ir até lá e voltar. O gasto calórico, o gasto energético. Seu cérebro é pão duro. Ele não vai querer gastar tanta energia assim. Então você vai precisar de muita motivação para conseguir continuar esse hábito. Só que se você pega uma academia que, sei lá, que fica na esquina da sua casa, você vai gastar muito menos energia para ir até lá. Então você vai precisar de bem menos motivação para ir até lá. Sabe? É bem óbvio isso na verdade.
Só que muitas vezes é muito difícil de enxergar o óbvio, né? A gente vive a vida no automático porque é muita coisa acontecendo. Na verdade, eu acho que não teria como viver hoje em dia se a gente não entrasse no automático de vez em quando. Cara, outro ponto que eu queria falar né, dando continuidade a esse ponto da energia. Cara, eu gravo vídeo sem roteiro, mas acho que eu deveria parar de fazer isso. Mas enfim, outra sacada que eu tava tendo é sobre energia, cara. E como que detalhezinho mínimo, que vai diminuir só um pouquinho de esforço já faz uma diferença gigantesca para você continuar um hábito. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha garrafinha. No caso, é um exemplo um pouco diferente, mas eu tava bebendo bastante água. No caso, a minha garrafinha ela tem 700 ml e eu tava tomando consistentemente assim por meses, 4, 5 dessas todos os dias, todo santo dia, de segunda a segunda. E aí teve um período aí que eu reparei que eu tava tomando bem pouca água, tipo, de uma hora para outra eu diminui muito o meu consumo de água, mesmo praticando o mesmo número de exercício. Caso, para quem não sabe, eu fazia academia, atualmente eu saí da academia, então só correndo, mas eu corro todos os dias, segunda a segunda também. Mas enfim, continuava mantendo minha rotina de exercícios e eu tava tomando bem menos água. E uma coisa que eu reparei é que a minha garrafinha, ela tem um mecanismo que quando eu aperto esse botão aqui, ela deveria saltar essa tampa, ela iria abrir automaticamente. Só que de tanto usar essa garrafinha aqui, que eu já tenho há, sei lá, acho que mais de um ano, a molinha ela já cansou e aí eu tenho que apertar esse botão e abrir isso aqui com a mão. Claro, isso aqui é um esforço muito idiota, muito bobo. Só que ainda assim eu comecei a reparar que eu parei de tomar bastante água quando essa molinha aqui cansou, porque aí aumentou o nível de esforço que eu precisava fazer, mesmo que esse esforço seja mínimo. O esforço aumentou e eu precisei passar de muito mais motivação para conseguir fazer esse hábito. E, cara, é muito doido, porque é um esforço mínimo, sabe? É um detalhezinho mínimo que faz a maior parte da diferença, sabe? Quase nada mudou, mas o quase nada que mudou fez eu tomar bem menos água, acabou piorando meu rendimento nos exercícios e, cara, a gente tem que pensar muito, sabe? É até difícil de perceber isso, porque eu tomo água ainda, né? E parar para refletir o que foi que mudou, acho que é questão do autoconhecimento. É algo que eu queria exercitar mais vezes e eu acho que preciso praticar mais. Por hoje, eu acho que é isso. Falou!